O Juquinha era uma criança alegre, brincalhona, cheia de amiguinhos e amava todo mundo. Ele era obediente, educado, adorava ir ao culto e brincar no parque. Certo dia, Juquinha percebeu que algo estava errado no mundo, porque as crianças começaram a mentir, a brigar, a falar palavrão, a desobedecer, etc. Aí ele falou assim: credo, que horror! Juquinha então percebeu que as crianças e os adultos também começaram a fazer um monte de coisas erradas. Ele percebeu que as pessoas estavam mergulhadas no pecado. Como Juquinha era um menino muito bom, ele resolveu ajudar e saiu à procura de um super-herói que pudesse lhe ajudar naquele momento. Ele queria um super-herói indestrutível, que estivesse sempre pronto para ajudar e amar a todos, e que fosse muito, mas muito, mas muito especial. No meio da sua busca, Juquinha se lembrou de um super-herói que ele viu na sessão da tarde. Era o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Eu acho ele fraquinho. O Homem-Aranha solta a teia como se fosse uma aranha de verdade. Escala paredes, pula de prédio em prédio. Esse herói parecia ser perfeito. Juquinha então saiu correndo à procura do Homem-Aranha. Mas Juquinha depois se lembrou de uma coisa: o Duende Verde, que é o inimigo do Homem-Aranha. O inimigo do Homem-Aranha quase derrotou ele, sabia disso? Juquinha se lembrou que o Homem-Aranha poderia ser derrotado se fosse atacado por um inimigo e desistiu. Esse não é o meu herói. Ele perde. Ele tem defeito e tem fraqueza. O Homem-Aranha não era forte o suficiente. Juquinha começou a pensar em outro herói para ajudá-lo. Pensou e se lembrou do Batman. Esse era bom. Ele era um ser humano, Batman. Voava, tinha um cinto com um monte de coisas legais, tinha um super carro, lutava contra o crime, mas era humano, assim como Juquinha. Poderia envelhecer, se cansar ou até mesmo morrer. Então isso também não serve. Então o bom menino, ainda com muita vontade de ajudar as pessoas e de encontrar um super-herói, começou a vasculhar a sua mente. E se lembrou um super-homem, Superman. Esse sim, esse era o cara, esse ia servir. Ele era alto, valente, corajoso, voava, tinha visão de raio-x, soltava laser pelos olhos, nada o destruía, exceto uma pedra verde, a criptonita. Que decepção do Juquinha. A criptonita, uma pedrinha verde super radioativa, poderia destruir o homem de aço. O Juquinha se entristeceu. Esse também não servia para Juquinha. Então ele voltou os pensamentos, pensou até que não iria conseguir. Será que não existe alguém que poderia livrar o mundo do pecado, da morte, da destruição, da inveja, da desobediência, da seca, da fumaça, do egoísmo? Juquinha sentou no chão e começou a chorar. Ele se sentia tão sozinho. Mas aconteceu que no coração de Juquinha uma luz se acendeu. Ele se lembrou que certa vez ele estava no grupinho de oração como esse. E lá ele ouviu falar de um tal Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Jesus podia ser o herói dele, irmãos. Jesus é o homem de aço. Jesus é o Deus do trovão e do sol também. Jesus voa. Ele só não fica verde. Ele não voava, aparentemente, para Juquinha. Para mim sim, Jesus voa. Como ele está aqui,
Então, olha. E está com Deus sobre. Joaquim logo pensou que esse tal Jesus poderia ser o seu herói. Ele não voava, não tinha desempenho, ele não fazia parte da linha da justiça, mas ele era Deus, Filho de Deus Pai, tinha vindo ao mundo com a missão de salvar a todos. Era o ser humano, fazia tudo o que o ser humano fazia, como comer, andar, falar, tomar banho, até chorar, ele chorava. Ele só não experimentou uma coisa, que todos os outros super-heróis da TV experimentaram: o pecado. Jesus não pecou. Ele só não. Ele viveu a sua vida para nos salvar. Viveu parte da sua vida ensinando as pessoas sobre o que é certo e errado, ensinou sobre as coisas de Deus. Ele descobriu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! O único caminho para chegar ao céu. Foi condenado e foi crucificado. Apanhou, sofreu muitas dores e morreu. Ué, meu super-herói morreu? Bate que não vai morrer? Super-herói não vai morrer? Jesus morreu. Ele só aceitou tudo isso porque amava todos nós, mesmo que ele não conhecia. E não, inclusive, aqueles que não gostavam dele. Já pensou uma pessoa pregada na cruz, sofrendo de dor? Ele olha para os seus algozes e diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quem é capaz de fazer isso aqui? A gente fica irritado só porque o irmão não concordou com o que a gente falou. Imagina sendo crucificado. Jesus morreu, mas por 3 dias ele ressuscitou. Olha a diferença. Até hoje, mesmo tendo sofrido tudo isso, ele ainda nos ama e quer nos salvar. Jesus é o nosso super-herói. Ele é o nosso Salvador, crianças. Ele é o nosso Salvador de verdade. Ele é o nosso super-homem. Ele é o nosso Batman. Ele é o Eterno. Ele veio para que você pudesse ter a chance de ser perdoado e ter os teus pecados lavados, exterminados. Após de pensar tudo isso, Joaquim percebeu que Jesus é o mais que demais, é o herói dos heróis, e nada pode destruí-lo, nem a morte. Jesus foi a única pessoa que conseguiu vencer a morte, e Joaquim se ajoelhou e conversou com Jesus, contou a ele tudo o que estava acontecendo e pediu que ele o ajudasse. Jesus, com toda a sua misericórdia e bondade, disse para Joaquim, e está dizendo para vocês agora: meu amigo, eu estou contigo e nunca te abandonarei. Pais, ensine seus filhos que o pecado não é bom. Não é só dizer que não é bom. Ensine por que não é bom. Palavras voam, mas as atitudes não. Se você diz que certa coisa é pecado, o seu filho, não faça aquilo na frente do seu filho. Ensine as crianças que Jesus quer e vai ser o super-herói da vida deles. Aleluia.